esse processo está em segredo de justiça. Como chega na Globo? Quem vazou para a Globo? Segundo a Veja, está publicado aqui, quem vazou esse processo para a Globo foi o seu governador Witzel. Bem, a Globo diz que as mídias digitais estavam aqui em Brasília. Ela não nega isso aí. Mas sempre fica a suspeita na outra ponta da linha. Na mesma transmissão pela internet, momentos depois, o presidente se exaltou e insultou a Globo por ter revelado a existência dos depoimentos do porteiro e do livro de ocorrências da portaria. Em relação às ofensas que o presidente Bolsonaro dirigiu à Globo, a emissora divulgou a seguinte nota, abre aspas, a Globo não fez patifaria nem canalice, fez, como sempre, jornalismo com seriedade e com responsabilidade. Revelou a existência do depoimento do porteiro e as afirmações que ele fez, mas ressaltou com ênfase e por apuração própria que as informações do porteiro se chocavam com um fato, a presença do então deputado Jair Bolsonaro em Brasília naquele dia, com 2 registros na lista de presença em votações. O depoimento do porteiro, com ou sem contradição, é importante porque diz respeito a um fato que ocorreu com um dos principais acusados no dia do crime. Além disso, a mera citação do nome do presidente levou o Supremo Tribunal Federal a analisar a situação. A Globo lamenta que o presidente revele não conhecer a missão do jornalismo de qualidade e use termos injustos para insultar aqueles que não fazem outra coisa senão informar com precisão o público brasileiro, como faz hoje, mais uma vez, ao divulgar as conclusões do Ministério Público do Rio, que esclareceu que as declarações do porteiro não condizem com a realidade. Sobre a afirmação de que em 2022 não perseguirá a Globo, mas só renovará sua concessão se o processo estiver, nas palavras dele, enxuto, a Globo afirma que não poderia esperar dele outra atitude. Há 54 anos, a emissora jamais deixou de cumprir as suas obrigações. Fecha aspas. Hoje de manhã, portanto antes da manifestação oficial do Ministério Público, o vereador Carlos Bolsonaro divulgou nas redes sociais imagens e áudio do sistema que grava as ligações de interfone entre a portaria e as casas do condomínio. Ele fez isso para desmentir os depoimentos do porteiro à polícia. Eu estou aqui na administração no condomínio 3100, na Barra da Tijuca, condomínio do meu pai, o presidente Jair Bolsonaro, tendo acesso aqui ao programa de gravação de voz que identifica para onde a portaria ligou, para que casa ligou e que horário que ligou. Eu estou tendo acesso a esse tipo de documento, eu sou morador aqui do condomínio, então não tem problema nenhum. Vamos lá, só para exemplificar aqui, ó, no dia 14/3/2018, você tem aqui TX é o local de onde partiu a ligação, que é a portaria. E B65B, você pode cortar fora, foi porque para onde ligaram. 65 é o número da casa. No dia 14/3/2018, às 5h13 da tarde, você tem uma ligação para a casa 65, que seria a casa do Rony Lessa, e não para a casa do Bolsonaro, que você vê que nem antes e nem depois você tem uma ligação . Portaria, boa tarde. Boa tarde. É o senhor Elson. Tá, pode liberar aí. Tá ok. Vocês percebem que nesse horário que a gente colocou aqui para sair o áudio, dia 14/3/2018, às 5h13 da tarde, na casa do senhor, foi ligado para a casa desse senhor aí, que eu não sei nem quem é, para a entrada desse outro senhor também. Vocês percebem que a voz da portaria, da pessoa da portaria que ligou para a casa desse 65, não condiz em nenhum momento com a voz do então deputado Bolsonaro. Há alguma coisa errada nessas informações passadas à Rede Globo que passam em segredo de justiça.
Hoje de manhã, em entrevista aos jornalistas, ainda em Riad, o presidente Bolsonaro se disse surpreso que um delegado de polícia tenha ignorado os registros e os áudios no computador e inventado, segundo ele, um depoimento para prejudicá-lo. O presidente disse que isso foi feito a mando do governador Wilson Witzel. Tem um registro, sim, para casa outra. Agora, nos surpreende a qualquer um, a Polícia Civil, o delegado está fazendo inquérito, ignorar isso, inventar um depoimento, no meu entender, por ordem de determinação do seu governador Witzel, para tentar me prejudicar. Isso eu já conversei agora há pouco com o ministro da Justiça, nós vamos tomar as providências, logicamente passando pela Procuradoria-Geral da República, para que sejam investigadas essas pessoas que fizeram com que, em depoimentos, constassem afirmações que apenas atrapalhavam o processo e visavam incriminar o atual presidente da República do Brasil. No meu entender, é uso político por parte do governador Witzel, não só, deixa eu terminar de falar, por favor, né? Não só conduzindo para onde queria o inquérito, bem como tendo acesso a um processo que tramitava em segredo de justiça. Em outra entrevista, o presidente disse que no dia 9 de outubro foi avisado de que o nome dele aparecia na investigação e que quem o avisou foi o governador Witzel. Dia 9 agora, desse mês de outubro, esse mês 9 de outubro, às 21 horas, eu estava no Clube Naval do Rio de Janeiro, quando chegou o governador Witzel e me viu lá, foi uma surpresa eu estar lá, né? E para mim também, que eu fui no aniversário de uma autoridade brasileira, ele chegou perto de mim e falou o seguinte: o processo está no Supremo. Eu falei, que processo? O processo, que processo? O processo da Amarelli. O que eu tenho a ver com a Amarelli? Não, o porteiro citou teu nome. Ou seja, Witzel sabia do processo que estava em segredo de justiça. Mas ele comentou com o senhor? Comentou comigo, estava em segredo de justiça. No meu entendimento, o senhor Witzel estava conduzindo o processo com o delegado da Polícia Civil para tentar me incriminar ou pelo menos manchar o meu nome com essa falsa acusação que eu poderia estar envolvido na morte da senhora Marielle. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, se defendeu hoje das acusações do presidente, mas não respondeu se avisou Bolsonaro sobre o depoimento do porteiro. Jamais vazei qualquer tipo de informação, seja como magistrado, seja como governador. Eu lamento que o presidente tenha, no momento talvez de descontrole emocional, no momento em que ele está numa viagem, não está talvez no seu estado normal, tenha feito acusações contra a minha atividade como governador. Não manipulo o Ministério Público, não manipulo a Polícia Civil, isso é absolutamente inadequado, é contrário às instituições democráticas. A Polícia Civil no meu governo tem independência, o Ministério Público tem e sempre terá independência e, infelizmente, eu recebi com muita tristeza essas levianas acusações. Sequer tive acesso a documentos que constam dessa investigação. E se esse documento vazou, como foi apresentado ontem no emissora de televisão, que a Polícia Federal investigue, que a Polícia Federal tome as providências, porque se está no Supremo Tribunal Federal, pode ter vazado dentro do Supremo Tribunal Federal, em qualquer outro órgão, e tem que ser investigado. A investigação pode ser da Polícia Federal, até porque há interesse da União. E eu estou à disposição, desafio quem quer que seja a provar que eu vazei qualquer tipo de documento. Na tarde de hoje, a promotora do Ministério Público Estadual do Rio, Simone Sibilho, disse que as afirmações do porteiro do condomínio não condizem com a realidade. A promotora confirmou que ele deu 2 depoimentos à polícia e citou o presidente nos 2. Ela confirmou também que o livro manuscrito de ocorrências indicou que o suspeito Elcio entrou no condomínio, dando como destino a casa 58, a do presidente. Mas Simone Sibilho assegurou que a prova técnica, o áudio gravado no sistema de interfones do condomínio,
demonstra que o porteiro ligou para a casa 65 e não a 58 do presidente. E que, portanto, quem atendeu não foi Jair Bolsonaro. Foi Rony Lessa. O Ministério Público Estadual informou que a perícia no sistema foi concluída apenas hoje, um dia depois da reportagem do Jornal Nacional, e que ainda será incluída nos autos do inquérito em andamento. Os peritos atestaram que nenhum áudio foi alterado ou apagado. As 3 promotoras que cuidam da investigação participaram da coletiva. Elas afirmaram que quem autorizou a entrada de Élcio Queiroz no condomínio foi o outro acusado do crime, Rony Lessa, e não o presidente Jair Bolsonaro. As promotoras disseram que as gravações das conversas entre a portaria e as casas já passaram por perícia e asseguraram que não houve nenhum tipo de manipulação nem cortes. Não foram verificados indícios de adulteração fraudulenta no material analisado. A promotora Simone Sibilio assegurou que a prova técnica, o áudio gravado no sistema de interfones do condomínio, demonstra que o porteiro ligou para a casa 65 e não a 58, a do presidente. A prova técnica comprovou que é a voz de Rony Lessa que autoriza um dos executores a entrar no condomínio às 17h07 do dia 14/3 de 2018. As promotoras do Ministério Público Estadual do Rio confirmaram que o livro manuscrito de ocorrências da portaria indicou que o suspeito Élcio Queiroz entrou no condomínio, dando como destino a casa 58, a do presidente. Confirmaram também que o porteiro deu 2 depoimentos à polícia. E neles, disse que falou com pessoa com foro, o presidente Jair Bolsonaro. Mas o Ministério Público afirmou que as alegações do porteiro do condomínio não condizem com a realidade. Nós queremos deixar bem claro agora é que não há compatibilidade entre os depoimentos do porteiro e a prova pericial. A pessoa que autoriza a entrada de um dos executores é Rony Lessa. Qualquer afirmação que difere disso é uma informação equivocada, é uma informação que não guarda coerência com a prova técnica. Isso é que nós estamos afirmando. O Ministério Público informou que o porteiro vai ser investigado. Por que o porteiro deu esse depoimento? Se ele se equivocou, se ele esqueceu, se ele mentiu, enfim, qualquer coisa pode ter acontecido. Então, ele pode esclarecer novamente. Simples assim. Qualquer testemunha que mente, seja o porteiro, seja qualquer outra, nesses autos, algumas pessoas mentiram, esse processo é um processo muito complexo, e todas as pessoas que prestam falso testemunho podem ser processadas, e todas as demais que mentem. As promotoras disseram que o áudio de Rony Lessa autorizando a entrada de Élcio é a principal prova de que os dois se encontraram horas antes do crime, o que sempre eles negaram. Aí surge, então, a primeira prova de que Élcio de Queiroz se encontrou, sim, no dia do crime. E minutos antes deles partirem para a empreitada criminosa, ele se encontra com Rony Lessa. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, confirmou uma outra informação revelada ontem pelo Jornal Nacional. A de que a investigação, por ter citado o presidente Jair Bolsonaro, foi levada ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Augusto Aras disse que recebeu uma cópia da investigação e, depois de analisar, decidiu arquivar. Não deu prosseguimento à consulta porque não havia nenhum elemento em relação ao presidente Jair Bolsonaro.